Gabriele, só uma informação. A sua imagem está cortando para mim também. Não sei se a sua câmera está... Só consigo ver uma parte. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer o UBM por essa oportunidade, discutir assunto que realmente tanto nos empolga, nos emociona e nos faz pensar. Esse agradecimento eu faço na pessoa da professora Rosa, que é a coordenadora da pesquisa no UBM e que faz parte, que é gestora do nosso grupo de pesquisa Observatório da Violência, do qual faço parte com muito prazer. Muito bem. Amo aquilo que faço. Ser professora realmente, para mim, é uma dádiva, né? Sou formada numa primeira graduação em biblioteconomia, fiz... Sim? Ok. A hora que estiver pronto, você me avisa, então, por favor. Tá. Do início, Gabriela? Tá. Então, boa noite a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer o UBM pela oportunidade e agradeço na pessoa da professora Rosa, que é a coordenadora da pesquisa no UBM e que é gestora do grupo Observatório da Violência, que é o grupo de pesquisa no qual eu faço parte. Sou professora com muito orgulho, tenho muita paixão pelo que faço.
E além de ser professora, sou pesquisadora, outra questão que me enche de prazer, né? Minha primeira graduação é biblioteconomia, eu acho que a pesquisa está na veia, né? E ser professora realmente, tenho formação, fiz magistério, então eu amo realmente essa vida, essa profissão que hoje eu abraço. Sou graduada também em Direito, sou mestre em Comunicação e doutoranda em Ciências Jurídicas. Sou pesquisadora e hoje trabalho tanto no curso de Direito do UBM quanto no curso de Educação Física, sempre envolvida na área de pesquisa, e realmente é um grande prazer poder discutir com vocês, poder conversar um pouquinho sobre essa temática que muito me dá prazer em discutir. Sou casada, sou mãe do Bruno e sou avó do João. Isso é muito emocionante para mim. Então, estou aqui para a gente discutir, conversar um pouquinho realmente sobre essa temática que tanto nos incomoda, mas ao mesmo tempo nos deixa apaixonada. Sim, boa noite. Quero agradecer o convite a vocês. De primeira mão, também parabenizar a todos que estão participando do evento, a todos que estão nos assistindo, aos demais também que no momento não podem nos assistir, vão ver depois através da gravação. Eu acho que esse é um dia muito importante e me sinto muito honrada pela indicação de ser escolhida aqui para estar representando a UGB, FERP, tanto o campus de Barra do Piraí, Volta Redonda e Nova Iguaçu. Eu sou administradora, formada na UBM. Minha experiência vem da área da indústria. Eu trabalhei há 15 anos na área da indústria, entre os ramos de atividade siderúrgico, metalúrgico e automobilístico. Há 10 anos na área acadêmica, sendo há 8 anos na UGB-FERP, 8 anos como professora, 2 anos como coordenadora do curso de administração, tanto de campus de Barra do Piraí quanto de Volta Redonda. E há 1 ano eu ingressei no mercado da área da saúde. Então, a minha vida sempre foi muito dinâmica dentro desse mercado de trabalho. Eu acredito que hoje eu possa compartilhar um pouco aí dessa minha experiência com vocês, até mesmo por ser da região e toda a minha vida profissional e acadêmica ter sido praticamente 100% aqui. Bom, boa noite. Consegue me ouvir? Boa noite a todos e todas. Para mim é um prazer enorme estar aqui representando o Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa. Eu tenho pouco tempo de docência, mas também sou, como a professora Ana, também sou apaixonada pelo que faço. Eu tenho uma primeira graduação em Relações Internacionais, eu sou internacionalista, uma segunda graduação em Direito, tenho mestrado em ensino e atualmente estou no doutorado em Sociologia e Direito. Eu queria agradecer, né, enormemente a responsabilidade e o prazer de estar aqui conversando com vocês temas que são tão íntimos a nós, mulheres, né, debatendo um pouquinho dessas questões sobre a igualdade, sobre violência, sobre as questões que tocam a gente diariamente, né. E eu também queria fazer um agradecimento especial a todo o corpo de funcionários que possibilitam com que a gente esteja aqui hoje unidas para poder debater isso, né. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito maiores do que a gente entrou, né, nessa construção conjunta de conhecimento.
Tá bom, Gabriele. Quer que eu dê um panorama, então? Quer que eu explique também? Tá. Tá. Pessoal, para quem está no YouTube acompanhando a gente, boa noite a todos e todas. A Gabriele está com um probleminha com o som dela e ela pediu para ela que vai ser a mediadora, né? Então ela pediu para a gente dar uma ambientada nos temas que a gente vai tratar e eu já vou dar uma iniciada com os temas, mas lembrando que a gente está fazendo uma roda de conversa, né? Então, se as professoras Luciana e Ana quiserem falar alguma coisa, por óbvio, elas podem me interromper quando elas desejarem, certo? Bom, já agradeci, né, aos funcionários que possibilitam, já agradeci a equipe que trouxe a gente para cá, e agradeço agora a figura dessas duas mulheres que estão aqui compartilhando esse espaço comigo, né? É muito bom encontrar essas mulheres, é muito bom conhecer essas mulheres, e eu me inspiro muito nesses exemplos, e para mim é uma felicidade enorme estar aqui construindo esse dia, né? Mais um 8 de março aí da minha vida, da minha carreira acadêmica. Bom, as reflexões que eu trago para a gente são bem pautadas nas ciências sociais, né, para a gente refletir um pouco, para a gente olhar. Quando eu separei qualquer parte de material que eu queria trazer para a gente discutir, eu pensei, qual é o 8 de março, né, que eu quero? Pensando toda a nossa conjuntura social hoje, qual é o 8 de março que eu quero para mim, para as minhas iguais, né, e para as que forem vir depois de mim? E aí eu caí numa resposta de que eu desejo um 8 de março mais plural, né? Eu desejo um 8 de março mais plurirracial, mais multicultural. Então, nesse sentido, eu estou trazendo aqui um debate pautado em escritoras que eu gosto muito, né? A Helena Irata, a Safiotti, a Lélia Gonzalez, para a gente pensar um pouquinho dessa questão sobre trabalho feminino, sobre luta de classe, sobre as desigualdades sociais que existem, né? Sobre a formação social brasileira, como que essa formação social se coloca. E a primeira questão que vem à mente é a questão do trabalho doméstico, né? Que é um trabalho que, dentro da lógica capitalista, é visto como um trabalho improdutivo, né? É um trabalho que não entra ali no cálculo da mais-valia. E aí eu trouxe para vocês alguns dados que eu queria ler, da Oxfam de 2020. 75% do trabalho de cuidado não remunerado no mundo é realizado por mulheres. São 10,8 trilhões de dólares em trabalho não remunerado, ou seja, 3 vezes mais que a indústria tecnológica. Mulheres e meninas dedicam 12,5 bilhões de horas todos os dias a essa tarefa, ou seja, a tarefa do cuidado. E é um trabalho que não entra, né? Que não entra nesse cálculo. Mas é o trabalho que possibilita a homens, que são tios, primos, irmãos, companheiros, maridos, avós, pais, possibilita a esses homens estarem dentro da indústria, dentro das fábricas, para vender sua força de trabalho. Né? E aí a gente pensa nas conquistas das lutas feministas, as mulheres foram incorporadas ao mercado de trabalho, mas não foram, não deixaram de executar essas tarefas domésticas. Né? Então a gente tem uma questão da dupla jornada de trabalho. Agora na pandemia, então, a gente está sofrendo, né, com essas questões de ficar sempre em casa, e isso se acentua bastante, né? Então é bom que a gente pense, né? O dia de hoje é o dia marcado pelo Dia Internacional da Mulher, mas é o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, né? É importante a gente pensar sempre nesses termos. O Boaventura de Souza Santos, no livro que ele lançou ano passado, falando sobre a cruel pedagogia do vírus, ele traz um conceito de sul da quarentena, né? Que ele fala que toda quarentena ela é cruel com grupos específicos de pessoas, mas o sul da quarentena que a gente está vivendo atualmente traz como uma das primeiras categorias as próprias mulheres, porque são elas que estão desempenhando o trabalho do cuidado, né? São elas que estão majoritariamente nos cargos de enfermeira, né? São elas que estão nos cargos de assistência social também. Então, é outra coisa que também a gente tem que pensar, né? Como essa quarentena afeta essas mulheres que exercem o trabalho do cuidado, o trabalho de cuidar do outro.
né, que tem que se colocar no risco para poder proteger os outros. E aí também nesse sentido de trazer uma abrangência maior para esse 8 de março nosso, né, eu pensei também nas mulheres trans, que são invisibilizadas, né, violentadas, e não são colocadas no debate, a gente só... As redes sociais hoje em dia estão nos atentando muito para isso, né, porque a gente só consome as questões das mulheres trans quando chega a uma atrocidade com seus corpos, né? Então é algo que a gente precisa também rever e colocar no debate, né? E da mesma forma, pensando na formação social brasileira e nos processos de violência que a gente sofreu enquanto população, trago também a voz das mulheres indígenas, né, que são também anuladas politicamente, que são invisibilizadas e sofrem de violências que vão além, né, e também são violências que são colocadas dentro de uma estrutura pensando no trabalho que essas mulheres oferecem, né. Voltando um pouquinho nessa questão e pensando nessas mulheres, a gente percebe que essas mulheres fazem parte de um grupo, né, de um contingente que faz parte de uma mão de obra que é super explorada dentro do sistema econômico capitalista brasileiro, certo? Nesse sentido, elas continuam tendo que cuidar de casa, cuidar dos filhos, cuidar de todo o planejamento, né? Porque não é só executar as tarefas domésticas, é também executar ali as tarefas e fazer o cronograma e fazer o planejamento, toda a administração da casa, né? E ainda tem que ser incorporadas dentro desse mercado de trabalho para servir de mão de obra mais barata, né? Para esse mercado. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa numa igualdade, eu gosto do termo emancipação e não igualdade, porque eu acho que a igualdade ela tende a anular a diversidade, não é isso que a gente quer, né? A gente quer que a diversidade exista. Então, eu acho que a emancipação é um termo um termo melhor colocado, né? Vamos colocar assim. Eu acho que a emancipação da mulher ela está completamente atrelada à emancipação também da população negra no Brasil e, sobretudo, também a classe trabalhadora. E é isso que eu trago de reflexão para vocês. Eu gostaria de debater isso melhor com as colegas e com quem está acompanhando a gente aí no YouTube. Então, se tiverem perguntas, por favor. Bom, Estela, acredito que temos ainda muito o que conquistar, né? Muitas barreiras ainda a derrubar, muitos paradigmas também a quebrar. Como você abordou, né? A mulher, em vários contextos, a mulher dona de casa, né? A mulher mãe, a mulher que sai para trabalhar, ou a mulher que está desempregada, né? A mulher no mundo indígena, a mulher negra, a mulher trans. Então, eu acho que o bonito disso é que nós somos mulheres e estamos em todos os mundos, né? Estamos aí, somos diversas, mas acredito que seja uma conquista. Já conquistamos muitas coisas, mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas ainda acredito que seja uma luta muito grande, né? É uma luta que, por mais que haja muitas evoluções, se a gente parar e a gente desenvolver uma vacina que a gente pretende curar o mundo aí, e, né, foi desenvolvida, vamos dizer, menos de 12 meses, então ela já está aí há pouco tempo, já no mercado e salvando vidas, mas esses preconceitos, esses paradigmas, essas coisas, não existe uma fórmula, não existe uma vacina a qual a gente consegue aplicar e fazer essa transformação. Então, eu acho que isso vai muito no dia a dia, vai muito da educação que as mães dão hoje aos seus filhos, né? A educação de nós que já estamos aí na estrada seria uma reeducação, talvez, porque vivemos sobre muitos paradigmas, né? São muitos anos de muitas histórias.
Então, acredito que seja mais difícil, mas não impossível de se transformar. Eu acho muito interessante esse assunto que você trouxe, porque a gente vive isso em todo momento, em toda a sociedade. A gente vive isso na casa da gente, a gente vive isso no trabalho, a gente vive isso na nossa sociedade. Passa a palavra aí para a professora Estela. A professora Estela ou para a professora Ana. Bom, gente, que bom seria se nós estivéssemos discutindo outras questões em relação às mulheres, né? Triste a gente ter que trabalhar com desigualdade, com preconceitos, né? Que bom seria que nós pudéssemos discutir tantas outras temáticas em que muitas mulheres estivessem envolvidas, em que a violência não existisse, em que o preconceito não existisse e que o princípio da igualdade realmente fosse respeitado, né? O nosso artigo 5º da Constituição Federal, ele não podia ser esquecido, né? Então, assim, minha fala inicial é nesse sentido, de que bom seria se nós pudéssemos discutir outras questões, que não o preconceito, que não a desigualdade, que não a violência contra as mulheres. Oi, gente, estou de volta. Agora vocês estão me ouvindo? São problemas que acontecem no ao vivo, coisa que a gente não está isento de acontecer. Mas, enfim, gente, agradeço a paciência do pessoal que está aí acompanhando a gente pelo YouTube, as nossas convidadas aqui, né, que tiveram todo o jeito de levar essa discussão enquanto eu estava resolvendo esse probleminha aqui com o microfone. Mas vamos lá. As meninas já esclareceram algumas coisas aí, já debateram, né? Eu tinha separado, gente, algumas manchetes que a gente viu, principalmente agora que vai chegando o Dia da Mulher, né? A gente vai vendo na mídia várias notícias falando o quanto a mulher ainda não tem o seu lugar no mercado de trabalho, o quanto ela ainda, por mais que já tenha lutado por várias décadas e décadas, ainda precisa lutar, precisa correr atrás, assim, muito mais do que qualquer homem jamais correria para ter a sua voz ouvida, para garantir o seu lugar, principalmente em cargos mais altos, a níveis gerenciais, assim, né? Coisas que a gente ainda vê na nossa sociedade hoje. Então, a professora Ana Maria, como ela estava dizendo aí, ela faz estudos muito nessa área de estatísticas e dados de salários, preconceito, essa coisa toda que envolve essa dificuldade ainda, desse avanço que a gente ainda não viu, e ela coloca isso no papel, né? Ela explica isso com estatística, enfim, eu não vou falar mais, vou deixar a professora Ana mostrar para a gente aí como funciona isso. Obrigada, Gabriele. Então, na realidade, quando a gente começa a ter interesse em determinados segmentos, a gente quer logo ver números, né? Parece que os números, eles nos dão a possibilidade de entendermos melhor realmente o que acontece, né? Eu, quando falou Luciana, né, a Estela falou antes, quando eu comecei a falar, eu acho difícil não invocar, então, o artigo 5º, né? E eu vou fazer uma leitura rápida dele, não tem como não fazê-lo, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Traz no seu inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Onde nós nos perdemos? Onde nós nos perdemos? O que essas estatísticas não favoráveis às mulheres, por que disso? E aí não tem como a gente não pensar um pouquinho na nossa Bíblia. A gente tem na Bíblia mulheres fortes, né? Nós temos, quando
na ressurreição de Jesus, a primeira pessoa que tomou conhecimento foi uma mulher, foi Maria Madalena. Onde nós nos perdemos, gente? E aí a gente traz, né, que dados de 2019 mostram, isso são dados do IBGE, tá? Mostram que naquele ano a taxa de participação feminina na força do trabalho era de 54,5%, enquanto a masculina era de 73,7%. Temos ainda que 33% ocupam cargos gerenciais. E em momentos de crise do mercado, esse número tende a diminuir. São as mulheres realmente que perdem essa condição de trabalhar em cargos de chefia. Em 2019, as mulheres receberam 77,7% do salário do homem, ou seja, 3/4 do que o homem ganhava. Enquanto um homem ganhava, por exemplo, R$ 2.555, a mulher ganhava R$ 1.985. A diferença de mão de obra existe? Não existe, né, gente? Então, isso realmente são dados que nos deixam incrédulos, né? Apesar de serem mais instruídas, mulheres ainda são minoria na docência do ensino superior. São minoria. As mulheres representavam, em 2019, 46,8% de professores nesse modo de ensino. Essa proporção vem crescendo, ainda que lentamente, nas últimas 2 décadas. A proporção mais alta em relação a isso que eu estou falando, das mulheres professoras do ensino superior, acontece na Bahia, onde 51,8% são, então, mulheres no ensino superior. E a mais baixa em São Paulo, 43,4%. No caso da representatividade das mulheres na política, em relação às deputadas federais, por exemplo, apesar do aumento entre 2017 e 2020, 2017 tínhamos 10,5%, em 2020, 14,8%. O Brasil é o país da América do Sul com menor proporção de mulheres exercendo o mandato parlamentar na Câmara dos Deputados. E ocupa, fiquem, entre 199 países, o Brasil está no número 142. Então, nós ocupamos uma posição quase que no final desse ranking, né? 42ª posição no ranking com 199 países. As mulheres são 32,2% das candidaturas para o cargo de deputado federal, número muito próximo da cota mínima da lei, 30%. Entre as candidaturas com receita superior a R$1 milhão, elas eram também minoria, 18%. A realidade se repete na esfera municipal. As mulheres eram 16% dos vereadores em 2020. Houve aumento em relação a 2016, quando eram 13%. Os estudos eleitorais mostram que candidaturas com mais recursos e o fato de já ser parlamentar ajudam. Então, gente, aqui uma breve estatística. Lógico, se a gente for pegar outros dados, a mulher sempre é minoria. Sempre é minoria. Ela só não é minoria em relação à carga horária que ela trabalha. Porque, além da sua atividade em casa, ela acompanha atividades domésticas, né? Ela acompanha normalmente os filhos na feitura das suas tarefas educacionais. Ela sai, ela vai à luta, ela vai buscar contribuição na receita do seu lar. Então, assim, alguns dados estatísticos longe, né,
daquilo que realmente poderia ser mostrado. Muita coisa a gente deixa de mostrar por conta mesmo do tempo, mas aqui alguns dados passíveis da gente conversar um pouquinho sobre. Obrigada, professora. Realmente, né, tem muita coisa que a gente às vezes nem fica sabendo de tanta informação que é, né? Ou às vezes gostaria de comentar um pouco mais profundamente. E falando nisso, agora que a gente já conhece as estatísticas, né, eu gostaria que a professora Estela comentasse um pouco mais com a gente o que ela falou ali logo no início da luta das classes, principalmente o perfil daquelas mulheres que fazem parte de um grupo super explorado, que são as mulheres negras, trans, periféricas, indígenas, ou que é classificado como um trabalho improdutivo, que é o trabalho de casa e de cuidado, né? A Estela pode falar para a gente sobre isso, assim, com muita propriedade. Estela, a palavra. Oi, Gabriele. Então, não sei se foi ao ar a exposição que eu fiz no começo, mas eu já meio que dei o tom sobre essa temática, né? Eu já introduzi, acho que de uma forma didática que a gente pode trabalhar, né? Eu acho que eu vou esperar por questões. Já que eu estou com a palavra, eu só queria comentar uma coisa a partir da fala da professora Ana, que me lembrou muito o Anjo do Lar, né, da Virginia Woolf, que ela fala sobre a sensação da mulher estar ali exercendo um trabalho intelectual, e aqui a gente está com 3 professoras e uma jornalista, né, então a gente está falando sobre isso. Enquanto a mulher está exercendo esse trabalho, escrevendo, ou exercendo outras atividades, né, tem sempre ali a figura de um anjo do lar que sussurra para que ela cuide da casa, né, para que ela faça a administração, para que ela cuide dos filhos, cuide do marido, né, e isso acho que a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar, mas existem algumas violências que não são essas violências físicas que a gente tanto debate, né? Mas existem violências que são pressionadas nas mulheres e que fazem com que a gente sempre tenha que se moldar em coisas muito limitadas, né, para as mulheres e também ter essa sensação de que não estamos agindo de acordo com o que a sociedade quer. Né? É nesse sentido que o que eu trago aqui, a minha fala, inclusive, gostei muito do que a professora Ana também falou sobre como é triste a gente ter que entrar aqui para poder debater novamente, né, a desigualdade, a violência, que a gente gostaria mesmo era de não ter essa necessidade para poder conversar sobre assuntos jurídicos, sobre política, sobre economia, sobre música, né? A gente queria mesmo uma sociedade igualitária, né? Que a gente pudesse, de fato, se emancipar, né? E respeitando as nossas diversidades. Acho que tudo aquilo que eu trouxe, que a Gabriele sintetizou ali para a gente, é bem nesse sentido, de pensar em formas emancipadoras, mas que respeitem ainda a nossa diversidade, né? Por exemplo, a questão das mulheres indígenas é muito precioso para nossa para pensarmos enquanto Brasil, porque são indivíduos que trazem peculiaridades que precisam ser mantidas, né? É uma diversidade que precisa ser protegida, né? Quando a gente coloca o debate, muitas vezes elas não entram nem nas estatísticas. Então, é algo que a gente precisa realmente alargar, né, dentro dos nossos olhares, dentro dos nossos questionamentos. Certo? Isso aí, Estela, obrigada. E isso de dar destaque, dar voz, né, é importante a gente sempre levar em consideração que todo o espaço, igual você falou, a gente talvez não precisasse estar aqui falando todo ano sobre isso, mas assim, é tão importante e tão necessário que quanto mais a gente puder falar, quanto mais a gente tiver espaço para poder falar, a gente vai falar. Então, né, é muito importante que a gente realmente tenha esse tipo de oportunidade, tenha esse palco, né, para poder colocar
todas essas informações, porque a informação ainda hoje e sempre é muito valiosa. Eu queria também pedir para a professora Ana, a gente fez um roteirinho, né? E aí ela comentou que falaria alguns nomes de destaque, então eu acho muito importante também a gente sempre lembrar quem são essas pessoas. Às vezes a gente quer ter uma base, eu queria saber um pouquinho mais, sei lá, sobre feminismo. Que autora eu posso pesquisar, que estudo eu posso recorrer, enfim, professora, você pode deixar aí algumas figuras importantes aí dessa luta para gente? Então, Gabriele, na realidade, eu acabei de escrever um artigozinho onde eu destaco algumas mulheres que começaram, né, que de alguma forma fizeram essa participação extremamente importante na luta pelos direitos das mulheres, né? Então, assim, vou citar algumas, lógico, né? E eu gostaria, inclusive, só de retomar, quando eu falei que realmente seria tão bom se a gente pudesse discutir outros assuntos, mas, sim, eu acho que a discussão é extremamente necessária, mas seria bom que nós pudéssemos discutir outras coisas, né? Que não a violência, que não essa discriminação e o preconceito, né? Mas eu acho que a nossa fala ela é extremamente poderosa, porque nós somos formadores de opinião, né? Eu sempre falo isso com os meus alunos, eu falo, gente, parece que a gente está sempre discutindo a mesma coisa, mas é extremamente necessário que a gente discuta. Quem sabe se um dia, de tanto discutirmos, de tanto levarmos a informação para outros formadores de opinião, a gente realmente consegue alguma coisa. Então, vamos lá. Deixa eu ler algumas anotações que eu fiz aqui. Olha, Djamila Ribeiro, mestre em filosofia política e uma das principais referências do movimento feminista negro atual. Djamila, conferencista internacional, foi secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, na administração de Fernando Haddad. Foi intitulada como a voz da consciência negra feminina no Brasil. Elza Soares, a nossa Elza Soares. Elza passou fome na infância, perdeu maridos, filhos, mãe, sofreu com a falta de dinheiro e ainda enfrentou o julgamento do Brasil inteiro por se relacionar com Garrincha. Eu acho que a mulher do fim do mundo é aquela que busca, é aquela que grita, que reivindica, que sempre fica de pé. No fim, eu sou essa mulher, disse Elza em entrevista no HuffPost Brasil. Eleita como a cantora brasileira do milênio pela a rádio BBC de Londres, Elza venceu o Grammy Latino com o álbum A Mulher do Fim do Mundo. O disco fala sobre empoderamento feminino, racismo e violência doméstica, entre outros temas. Hillary Clinton, em 1995, surpreendeu o mundo com o discurso Direitos das Mulheres são direitos humanos, no qual as mulheres e os seus direitos ostentam seus papéis de destaque. Embora ela não tenha conseguido se tornar a primeira presidenta dos Estados Unidos, sua missão foi louvável e serviu como exemplo para milhões de mulheres. Marielle Franco. Marielle Franco foi assassinada em 2018, em um atentado. Foi vereadora da Câmara do Rio de Janeiro e também presidente da Comissão da Mulher da Câmara. Nascida e criada na favela da Maré, Marielle dizia que ocupar a política é fundamental para reduzir as desigualdades que nos cercam. Sua voz foi calada, menos uma na luta. Laudelina de Campos Melo. A mineira Laudelina foi a fundadora do primeiro sindicato de trabalhadoras domésticas no Brasil. A atuação dela foi fundamental para a categoria conquistar o direito à carteira de trabalho e à previdência social. Maria da Penha. Como não falar de Maria da Penha? Uma das mulheres mais importantes da história atual do Brasil.
Maria da Penha Maia Fernandes é líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres e vítima de violência doméstica. Ela perdeu os movimentos do corpo ao levar um tiro do marido enquanto dormia, e seu nome virou lei em 2006. Estipulando aumento das punições às agressões contra a mulher, além de estabelecer medidas para proteger a integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência. Lina Bobardi. Aquilina Bo, mais conhecida como Lina Bobardi, foi uma arquiteta modernista ítalo-brasileira, uma das figuras mais importantes na arquitetura latino-americana. É conhecida por ter projetado um dos cartões postais mais conhecidos na cidade de São Paulo, o MASP, inaugurado em 68. Além disso, também é possível ver o resultado de seu talento em edifícios como o SESC, Pompeia e o Teatro Oficina, ambos em São Paulo. E aí nós temos Michelle Obama, Patrícia Arquette, Pagu, né? Patrícia Heder Galvão, a nossa Pagu, que hoje dá nome ao Instituto Patrícia Galvão, que luta tanto pelos direitos das mulheres, né? A Pitty, cantora baiana, a Viola Davis e Yoko Ono. Aqui, gente, alguns poucos nomes que não poderiam ser esquecidos, né? A gente sabe que tem uma infinidade de outras mulheres, né, que lutaram, né, e que até hoje são lembradas pela sua luta. Então, aqui de uma maneira assim bem rápida, né, essas mulheres, inclusive, que eu cito no meu artigo e que eu presto homenagem hoje, no Dia das Mulheres. Obrigada, professora. Muito necessário mesmo a gente ter essas referências, né? Luciana, diante de todo esse movimento, né, que a gente faz e tem feito e vê de luta para a redução da desigualdade que vem aí em décadas, como que a gente pode dizer o que representa para nós o Dia Internacional da Mulher hoje? Bom, Gabriele, eu vou colocar o meu ponto de vista, né, como uma mulher que ingressou na instituição de ensino já há muitos anos, instituição de ensino como aluna, depois instituição de ensino como professora, então até pelo esse meio aí acadêmico, como uma profissional que trabalhou durante muitos anos, né, em indústria, onde a maior parte do efetivo era o público masculino. Hoje a gente já vê uma representação da mulher, uma quantidade representativa da mulher nesses mercados também. Eu consegui participar dessa evolução. Eu lembro que a primeira empresa que eu trabalhei eram poucas mulheres, talvez aí 10% do efetivo, e depois eu fui vendo que esse número foi crescendo. Na área da educação, hoje eu vejo a minha realidade, né? Tem bastante mulheres, a maior parte das coordenadoras, das líderes de curso, coordenadoras de curso são mulheres, temos uma pró-reitora mulher, então isso para mim é muito importante. Eu vejo essa evolução em outros mercados. Na área da saúde, a representatividade feminina, eu acredito que seja ao contrário, seja em 90%. Então, hoje eu trabalho num universo bem feminino. Então, eu acredito que seja até um ramo de atividade, isso contribui, mas que esse dia 8 de março, ele deve ser assim, mais celebrado, né? E a gente deve aí aproveitar esses nomes dessas mulheres, como a professora Ana disse, que marcaram a nossa história, fizeram trajetória até aqui, né? E as coisas lá do passado, como ela diz, está na lei, todo mundo é igual, não há diversidade entre uma mulher indígena, uma mulher aqui do campo, uma mulher de uma sociedade urbana, como a professora Estela disse. Então, eu acredito que a gente já teve muitas conquistas com a educação, conquista com o direito de estudar, com o direito do voto, conquistas
de se empoderar, né, de estarmos no mercado de trabalho, talvez não como a gente gostaria ainda de estar, de ter quebrado alguns paradigmas, mas acho que a gente precisa celebrar, sim, aproveitar esses nomes que fizeram história, fazermos a nossa história, né, do momento, deixar como registro também para novas mulheres que estão ingressando nesse mercado hoje, para as mulheres que estão nascendo. Então, acho que faz parte aí da gente agora escrever um pouco também de história, de conquistas para esse mundo feminino. Mas eu acho que é um momento da gente celebrar, sim, e estar mais à frente das causas, né? Eu acho que, às vezes, também nós, como mulheres, às vezes ficamos um pouco omissa. Aproveitamos para dizer que somos mulheres, somos frágeis, somos vitimadas. Não somos, né? Somos mulheres, somos fortes, temos voz, que às vezes, sim, são caladas, como foi dito aí até na opinião da professora pela Marielle, mas temos voz, sim. Então, não somos fracas, podemos nos posicionar e podemos, a cada dia 8 de março, celebrar mais conquistas e obter mais conquistas, né? Não só as do passado, mas as do momento e as que desejamos para o futuro. Então, é um momento para celebrarmos. Estamos aqui hoje, para você ver, somos 4 mulheres, tivemos mulheres nos apoiando, é um movimento de mulheres. Eu tenho hoje, no curso que eu trabalho, uma média de 60%, 70% dos alunos, né, são mulheres, então isso me deixa feliz, porque as mulheres estão sim buscando, através da educação, uma melhoria. Então, eu acho que 8 de março é celebrar, somos mulheres sim, somos fortes, temos voz. Posso, Gabriele, me permite? Pode, fica à vontade. Então, na realidade, essa fala da Luciana me lembrou uma das coisas que eu vi também, que realmente o número de mulheres que estudam é muito maior do que o número de homens, né? E elas se preparam muito. Então, gente, as mulheres têm plena condição de estarem em qualquer cargo de gerenciamento, qualquer cargo de chefia. Elas realmente buscam, elas estudam. Na questão da tecnologia, né? As mulheres, elas estão à frente, porque elas são extremamente estudiosas. Então, assim, elas são competitivas, né? Então, assim, é muito grande mesmo o número de mulheres buscando essa formação, né? Exatamente, professora. Eu queria até que a Luciana comentasse para a gente, né? Ela com a formação de administradora e está inserida aí nesse campo de estudo. Como a gente está falando de mercado de trabalho, e como eu falei lá atrás, e vocês também falaram em alguns momentos, nem sempre é possível, ou nem sempre se tem oportunidade para entrar no mercado formal. Então, a gente acaba indo para o lado do empreendedorismo. E como a professora acabou de falar, a professora Ana acabou de falar, as mulheres são muito aplicadas, elas procuram, estudam, se capacitam. Então, a professora Luciana, com essa experiência, essa vivência na área de administração, como que é essa questão do empreendedorismo para a mulher, professora? Bom, a minha carreira, né, ela foi toda formada através do mercado formal. Então, eu me formei muito nova, com 20 para 21 anos, e já tinha ali uma decisão de que eu queria me formar em administração e eu queria trabalhar em indústria. Isso para mim era muito claro. Então, quando eu entrei no mercado, eu realmente me apaixonei e trilhei durante todo esse tempo e fui me especializando, né? Fiz MBA na área de gestão estratégica empresarial, fiz mestrado em administração e desenvolvimento empresarial, fiz outros cursos que me embasaram para isso, né? Fiz cursos de auditoria, gestão de risco compliance, finanças, gestão de pessoas. Então, eu sempre me dediquei muito e fui muito, né, por essa linha do mercado formal. Mas, no paralelo também, eu tive a minha experiência como empreendedora. Eu, durante um período, eu também trabalhei com venda, como todas as mulheres fazem, tem essa informalidade, talvez esse empreendedorismo meio que informal, né?
E eu trabalhei com vendas, eu vendia cosméticos, eu vendia lingerie, e eu falo que eu sinto falta dessa época, porque para mim era um prazer trabalhar, eu via, né, nos meus clientes uma oportunidade de melhoria, de empoderamento, né, de feminismo, isso era muito legal. Mas eu acredito que mesmo para esse mercado de empreender, né, seja empreendimento, a gente ser empreendedora dentro de um mercado de trabalho, ou ser empreendedora do próprio negócio, a nossa base está aí na educação. Então, como falamos aí e reforçamos, a educação, as mulheres estão realmente buscando mais essa formação e precisam. Não é porque eu sou dona do meu próprio negócio que eu não vou precisar estudar, sim, vou precisar talvez me preparar mais que talvez do que eu trabalho numa empresa, né? Porque esse negócio é meu, tá todo o meu investimento ali, depende de 100% de mim. Então, eu acho que a minha dedicação e minha evolução tem que ser maior. Então, é isso que eu digo para quem quer empreender ou para quem já está no mercado como empreendedor, tem que se atualizar, tem que buscar. Acredito que também a questão da serenidade, a responsabilidade, a ética, isso faz parte para que a gente não só consiga ingressar no mercado, seja ele formal ou como empreendedora, mas também para se manter no mercado, né? A nossa postura também, é óbvio que não dá o direito de alguém sair aí de uma mini saia, o outro subir, não sei se for por um elogio, mas não por um assédio, mas que a gente também precisa ter postura como profissionais, nós mulheres também precisamos ter essa posição, né? Mostrar que somos mulheres, somos profissionais, independente se temos ou não uma carteira assinada, porque isso vai fazer diferença, talvez para questões financeiras, mas não para a posição de mulher em mercado. Então, acho que a gente precisa muito se posicionar. Acredito que um outro ingrediente para isso seja o empoderamento, né? E o empoderamento ele vem de forma natural, a gente também não vai tomar nenhuma vacina para empoderamento, ele vem de acordo com a base que a gente tem. E essa base vem aí das experiências, do desejo de trabalhar, do nosso profissionalismo, do nosso estudo e a nossa evolução. Então, eu digo para todas as mulheres que estão ingressando no mercado, para aquelas que já estão no mercado e para aquelas também que querem mudar, né, de ramo de atividade, como eu, por exemplo, trabalhei em várias empresas de ramo de atividade totalmente diferente. Hoje eu também tenho um desafio com a área da saúde. Acredito que o que me trouxe essas oportunidades foram os meus estudos, foi a minha dedicação, a minha preparação para isso e o meu querer. Então, a gente pode querer, mas a gente tem que querer e fazer também. Então, é o que eu digo para as mulheres, se empoderem através de embasamento, né? Seja um empoderamento com força, um empoderamento que tenha voz. E para ter voz, esse empoderamento é a base da educação, é a base da sociedade, que a gente vai começar a olhar a sociedade com outros olhos, é a base do respeito, né? Como a professora Ana disse, está na lei, somos todos iguais. Acho que quem também pode contribuir muito com esse nosso empoderamento, nosso ingresso no mercado, o nosso respeito são os homens, né? Não vivemos em mundos diferentes, não são as mulheres contra os homens, são as mulheres mais os homens, vivemos todos num único universo. Então, eu acho que é também uma questão de conscientização, porque essa questão de diversidade, de que a mulher é inferior, de que o homem é que manda, isso vem de muito. Então, é muito difícil também a gente trabalhar, né, o passado, mas a gente precisa, sim, envolver os homens nessa causa. É importante que eles estejam com a gente, nos dê a mão para que a gente possa seguir todo momento e fazendo histórias diferentes e ingressar no mercado, eles ajudarem a gente ajudá-los. Então, isso é muito importante, porque não adianta nada hoje eu ser gestora e ter um colaborador homem que ele não me respeita. Não adianta nada eu ter um gestor homem e ser uma colaboradora dele, o qual eu não dou atenção para ele. E até mesmo no mundo do empreendedorismo, né? A gente precisa ter todos iguais e estar ali com a gente, quem é profissional, quem quer evoluir. E acredito que nós, mulheres, temos grandes chances disso, já entendemos isso. E as mulheres que querem estão fazendo diferença, estão mudando a nossa sociedade, não a nossa sociedade regional, mas a nossa sociedade do país, a nossa sociedade do mundo. Como a professora Ana disse, temos vários nomes de vários países, de vários lugares, então mulheres que marcaram.
a professora Estela, aí, que também é uma estudiosa disso, trouxe outras classes aí de mulheres que talvez estejam um pouquinho mais longe da nossa vivência. Então, somos, sim, capazes de empreender, de entrar no mercado e de continuar nesse mercado de trabalho através do nosso preparo, através do nosso embasamento, do nosso empreendimento e empoderamento. Okay? Isso aí, professora. Eu até queria ressaltar uma coisa que você falou, que é a questão do empoderamento, né? Quando a gente trabalha também a partir do respeito, claro, com esse empoderamento, a gente, eu digo mulher, a gente tem uma consciência de que a gente vai além, que a gente tem condições de ir além, porque a gente tem essa força e esse conhecimento conosco. Não é uma coisa que depende de fatores externos, nem de um, nem de outro. A gente tem isso dentro de nós, né? Só depende de nós para a gente tocar para frente, empreender ou, enfim, se especializar e se tornar aquela mulher e aquela profissional que a gente deseja, né? Gente, nós já estamos caminhando aqui para o fim desse bate-papo. Mas antes de encerrar, eu queria perguntar se vocês querem acrescentar alguma coisa que às vezes não deu tempo de falar entre uma pergunta e outra, entre um papo e outro. Eu queria deixar aberto para vocês agora acrescentarem talvez algo que não foi falado, que vocês achem importantíssimo, que a gente não encerre essa live aqui antes de falar isso. Eu queria só dar uma última palavrinha, se for possível, bem rápido. Mas a professora Luciana deixou um recado, né, para quem está assistindo a gente. Acho super importante essa questão também da gente estar junto com homens, né? Esse debate também é necessário a presença de homens, porque a gente não alcança qualquer nível de transformação social sozinha, então a gente precisa incorporá-los nessa luta, né? Não na mesma medida, mas tê-los perto é essencial. Mas eu queria deixar um recado também para quem está assistindo, que é, assim, se eu fosse deixar uma única mensagem, um único recado para vocês, mulheres, seria: ocupem os lugares que vocês gostam, né? Ocupem. Se é nas ciências jurídicas, se é no jornalismo, se é nas ciências sociais, ocupem esses lugares, né, para que vocês sejam parte desse mundo também, que sejam produtoras de conhecimento, produtoras de conteúdo. Isso é muito importante. Eu acho que estar a par dos seus privilégios, né, também, enquanto mulheres, é importante, mas devolver à sociedade o que os nossos privilégios nos proporcionam também é muito importante. Então, é isso. Bom, a gente não pode mudar o passado, né? Nós não temos como mudar a questão do patriarcado, mudar tudo aquilo que nós vivemos ou que nós conhecemos da história. Mas nós podemos, sim, fazer um futuro muito diferente. Eu acho que, eu já falei, nós somos formadores de opinião. Então, acho que a gente, estando presente na vida daqueles que serão também formadores de opinião, é extremamente importante. E uma coisa que eu falo sempre, meus alunos escutam isso sempre: a educação é que tem o poder de mudar a história. A educação é que fará com que os nossos pequenos, os nossos pequenininhos, aprendam o respeito pelo seu colega, pela sua colega, o respeito pelas mulheres de maneira geral. Eu acho que na educação, nas escolas de maneira geral, homens e mulheres, crianças, né, tanto meninos quanto meninas, sendo colocados no mesmo projeto, com garantias de igualdade, isso fará uma diferença imensa no futuro dessas crianças. E aí sim, a gente verá que meninos respeitam meninas, que meninas respeitam meninos, e a gente com certeza terá um mundo diferente. A educação é que vai
proporcionar isto, né, para as nossas crianças. E uma outra questão é justamente quando a gente pensa que hoje a grande maioria dos homens que praticam violência contra as mulheres viram isso acontecer lá atrás. É um ciclo que ele vai e volta. Quem viu acontecer na sua casa, com certeza tem grandes possibilidades de fazer acontecer no futuro. Então, é a educação, gente, a educação que realmente tem o poder de mudar tudo isso que a gente viu acontecer até agora e que ela nos permita realmente um outro direcionamento, que as nossas crianças tenham essa oportunidade de serem crianças diferentes, que existam entre elas um respeito mútuo. Eu acho que só assim a gente, então, muda essa situação que a gente vivencia. Ok. Eu sinalizo aí para nós mulheres, né, o nosso toque feminino. Nós temos aí de várias formas a dar esse toque feminino no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a todas as mulheres que fizeram parte da minha formação como Luciana, né, na minha formação familiar, na minha formação social, na minha formação profissional, na minha formação acadêmica. Então, eu sempre estive cercada de grandes mulheres. Espero ser também uma mulher que possa contribuir com a formação de muitas pessoas, independente seja no social ou familiar, e que a gente possa, assim, desenvolver cada vez mais e querer esse mundo cada vez melhor. Então, somos mulheres, somos cidadãs e podemos contribuir, sim. Então, eu acredito que nós mulheres temos muito mais força do que a gente sabe que a gente tem. Então, não é fácil, talvez não esteja fácil para ninguém, principalmente nesse momento de pandemia. Eu acho que nós mulheres sofremos muito, principalmente as mulheres que são empreendedoras do mercado informal, né, tiveram suas rendas cortadas aí da noite para o dia, mas são mulheres de muita força, de muita garra, e que superaram não só, talvez, aí um vírus, mas toda uma força, né, de vencer com a família, de vencer estudos, de vencer a sociedade, de vencer a fome. Então, nós temos força. Eu acho que esse momento aí demonstrou muito isso para a gente também. E obrigada pelo convite, obrigada pela parceria aí, professora Ana, professora Estela, Gabriele pela condução do evento. Gente, eu que tenho que agradecer vocês por toda essa conversa aqui, esse bate-papo, né? Essa exposição de informações tão necessárias, que eu não canso de repetir que elas são sim necessárias, que esses temas devem ser debatidos, devem ser, se tiver como botar um holofote, assim, colocar num outdoor, a gente tem que colocar. Enfim, agradecer a vocês, né, por participarem aqui com a gente, o pessoal que está assistindo também, agradecer por ter acompanhado e que se aprofundem em temas e que busquem informações, porque, mais uma vez, é importante falar sobre como que eu posso dizer? Tudo isso que a nossa sociedade tem passado, tem acontecido, tem evoluído, né? E que ainda precisa evoluir, né? Nessa temática que a gente discutiu aqui hoje. Mais uma vez agradeço, então, a participação de todos que acompanharam aí com a gente, que, de certa forma, participaram. A professora Ana, a professora Estela e a professora Luciana, meu muito obrigada. E é isso, gente. Quem quiser saber mais sobre o evento, pode acessar mais uma vez. Ô, Gabriela, e amanhã a gente vai estar junto, né, no canal do GB, né? O site www.unidasportodas.com.br. Lá vocês vão ver a programação da semana toda. Amanhã a gente segue com mais live. E aí vocês conferem os temas, as convidadas, enfim, participa, gente, porque tá muito bom, vocês não podem perder. E a gente fica por aqui hoje. Um abraço, obrigada e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Até amanhã no canal da GB. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todas e todos. Boa noite, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês e por todos que participaram. Um abraço.